Como começar como terapeuta? Romani, eu desejo começar como terapeuta. Como eu posso seguir esse caminho? Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de estudar autoconhecimento, eu gosto de entender mais sobre a mente humana e quem sabe eu gostaria de trabalhar na área do desenvolvimento humano. Como eu posso fazer para poder trabalhar com desenvolvimento humano? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre isso e eu quero trazer os primeiros passos para você conseguir crescer nessa área. Teve aulas aqui que nós falamos sobre temas mais avançados, como anúncios online para terapeutas, como estratégia para conseguir ir além do A1, criação de grupos. Aqui eu quero trazer os primeiros passos para você que tem o sonho de trabalhar com pessoas ou você que, quem sabe, está começando agora, poder de fato entrar em ação e ter os seus primeiros resultados ali. Primeira coisa que é importante você saber para se tornar um terapeuta profissional, a coisa que você precisa é de um cliente. É basicamente isso. Romani, qual que é a diferença de uma pessoa que não é um terapeuta profissional para uma pessoa que é um terapeuta profissional? O conceito da palavra ser profissional é que foi uma profissão, um trabalho prestado. E para ser um trabalho prestado, quer dizer que alguém te pagou por isso. E o que significa? Para ser uma pessoa que é um terapeuta profissional, ela precisa ter algum cliente que pagou ela para poder fazer terapia. E entenda que trabalhar com desenvolvimento humano não é só ser terapeuta. Você pode trabalhar com palestras, depois você pode trabalhar com treinamentos, com criação de workshops, com diversas formas, diversas áreas, para trabalhar com desenvolvimento humano. Uma delas é o trabalho terapêutico, uma das formas. Mas eu quero que você compreenda que você não precisa necessariamente só depender do trabalho terapêutico. E, inclusive, para começar, você não é necessária nenhuma formação prévia. O que é necessário? Conhecimento. Você conseguir gerar resultado para o seu cliente. É isso que é necessário. Legalmente falando, eu quero trazer essa clareza para algumas pessoas que podem ter algum tipo de ideia maluca sobre esse processo. Não é necessário nenhuma formação prévia, é necessário conhecimento e poder ajudar outras pessoas. O que isso significa? A profissão de terapeuta no mundo é autorregulamentada. Isso significa que se você conhece sobre desenvolvimento humano e sabe fazer bons atendimentos, você pode começar a atuar nessa área. Só que se você não for muito bom, as chances são enormes que você não vai conseguir viver dessa área. E mesmo sendo bom, você precisa entender estratégias para poder vender seu trabalho. E aí eu quero trazer algumas reflexões também. 2 pontos essenciais. Você tem que saber entregar um bom trabalho. Você tem que ser bom para entregar um bom trabalho, para poder crescer como terapeuta. Só que isso você pode conseguir estudando sobre desenvolvimento humano. E tem outra coisa que você tem que ser bom, que pouca gente fala ou pensa sobre, é que não adianta só ser bom terapeuta. Você tem que ser bom também em estratégias para fazer o cliente vir até você. Porque se você tiver essas duas coisas, você souber entregar e souber fazer clientes vir, você tem um oceano azul. Você pode trabalhar na área do desenvolvimento humano e ser bem remunerado. Se você sabe fazer o cliente vir, mas você não consegue entregar, não adianta. Se você sabe entregar, mas não sabe fazer o cliente vir, também você vai passar desafios. Um ponto comum disso, quem conhece alguém que fez faculdade, alguém que chegou, fez uma faculdade e não atua na área, ou não deu certo de trabalhar naquela área de atuação. Escreve aí, cara, eu conheço, se você conhece alguém. Por que um dos pontos mais comuns que fazem uma pessoa entrar numa faculdade e sair da faculdade e não conseguir atuar na área é porque a pessoa, quando ela sai, ela não sabia fazer daquilo um negócio. Talvez ela até tinha certa habilidade na coisa em si, mas não na parte de trazer clientes. Então imagina um engenheiro, ele se formou em engenharia, mas ele não sabe prospectar clientes, ter clientes, vai ser difícil para ele prosperar como engenheiro. A mesma coisa para um advogado, a mesma coisa para um psicólogo, a mesma coisa para um nutricionista, para um fisioterapeuta. Então é além da habilidade técnica, é a habilidade de se enxergar como empresa. E por que eu estou falando sobre isso? E não tem nada de errado. O que eu estou querendo dizer é tomar consciência para não ficar gastando tempo com coisas que não tem a ver com a vida que você quer construir para você. Se alguém aqui deseja ser terapeuta, uma das formas mais rápidas é poder fazer cursos livres nessa área. Você poder se especializar nessa área através de cursos
cursos livres sem depender necessariamente de uma formação acadêmica. Eu não estou dizendo que formação acadêmica não tem o seu valor, tem o seu valor, só que para quem deseja começar nessa área, eu recomendo muito, comece através de cursos livres, porque você vai ter um conhecimento mais direcionado, mais direto ao ponto, você já vai começar a praticar, e aí, se você gostar dessa área, você pode depois escolher uma faculdade, se você quiser. Um dos maiores erros é que a pessoa ela faz uma faculdade, de repente, depois de 3 anos, gastando uma nota, ela descobre que talvez não era aquilo, ela vai, termina só porque já tá terminando, e não era aquilo que ela queria. E o que eu tô falando sobre? É para economizar tempo para vocês. Se você deseja trabalhar com desenvolvimento humano, invista em autoconhecimento, invista em fazer cursos livres, é um dos melhores caminhos. Para entender um pouco melhor, a maior parte dos terapeutas no mundo não vieram de áreas da saúde necessariamente, de faculdades da saúde. Vou te dar um exemplo prático sobre isso. Se você pegar grandes nomes, você pode pegar até mesmo, percebe? O Milton Erickson, da hipnose ericksoniana, ele era médico, mas ele não era terapeuta, ele se tornou terapeuta. Ele não era psicoterapeuta, ele se tornou um psicoterapeuta. Ele não fez uma faculdade de psicoterapia ou de psicologia. Ele estudou sobre comportamento humano por fora do tradicional. Vou pegar aqui, se pegar outros nomes, Bert Hellinger, da constelação familiar ali, ele não veio nem da área da psicologia, nem da área da medicina. Ele estudou filosofia certo tempo da vida. E eu quero que vocês percebam isso. E nem necessariamente precisa ser da área do desenvolvimento humano. Tony Robbins, que faz intervenções incríveis, tem uma faculdade de psicologia nem de medicina. E eu tô falando sobre isso por quê? Porque a grande parte dos maiores nomes do mundo do desenvolvimento humano não necessariamente vieram só da psicologia, ou da medicina, ou de áreas da saúde tradicionais. Inclusive, se você olhar no Brasil e no mundo, a grande maioria dos terapeutas são de terapias de cursos livres. O que são terapias de cursos livres? Psicanálise. Psicanálise é um curso livre, por exemplo. A pessoa não precisa de uma faculdade para se formar como psicanalista e atuar como psicanalista. A pessoa pode se especializar em análise do comportamento, a pessoa pode se especializar em hipnoterapia clínica, a pessoa pode se especializar em gestalt terapia e várias outras abordagens terapêuticas sem necessariamente ter feito uma faculdade de psicologia, até porque nas faculdades tradicionais, o que acontece? Na faculdade, você vai entender um pouquinho de tudo sem entender nada direito. Eu falo isso porque eu me formei em psicologia. Você começa a entender um pouco de tudo sem entender nada direito, o que você quiser entender, você acaba procurando por fora. Então, se você faz algum tipo de curso especializado na área, e isso economiza muito tempo na sua jornada de desenvolvimento. E foi assim que a plataforma do Instituto Romani nasceu, que é uma plataforma que tem todas as formações que alguém precisa para ir do zero ao nível de maestria como terapeuta. Mas eu quero, nessa aula aqui, já trazer conceitos práticos para você sair daqui e conseguir, quem sabe, os primeiros clientes ou já começar ali, entrar nesse mundo do desenvolvimento humano. Então, tirando aquele mito de que você precisa de longos anos para começar, não, eu vou até falar uma coisa para você. Ninguém precisa ser bom para começar, mas todo mundo precisa começar para ficar bom. Então, é essencial o início da jornada de cada um. E eu vou te falar, se a pessoa ficar esperando se formar numa faculdade para começar, ela vai ser medíocre durante anos da vida dela, porque os melhores profissionais, eles começam para ficar bom. Eles não são bons para depois começar, não existe isso. Isso é uma ideia utópica. A pessoa que ficou esperando se formar para começar, quando ela se forma, ela percebe que ela não consegue começar. E isso não é só sobre faculdade, isso é também sobre cursos livres. Se você está fazendo um curso livre, qualquer que seja a área, se você fica esperando para começar, não, assiste a aula, aplica. Assiste a aula, aplica. Explica os conceitos para outras pessoas. Isso vai te fazer evoluir muito. E falando sobre se tornar um terapeuta profissional, a coisa que você precisa é ter um cliente que vai pagar pelo seu serviço. E para que você tenha um cliente, os primeiros pontos, é importante que você saiba pelo menos ajudar aquele cliente a dar os próximos passos em direção a ser uma pessoa melhor. E ter bases éticas são essenciais. Que bases éticas são essas? Se você perceber que o cliente tem alguma questão que precisa de acompanhamento multidisciplinar, entenda, terapia não é o objetivo fazer milagre. O objetivo é ajudar aquela pessoa a ser uma pessoa melhor. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Mãe, pai, pastor, padre, professor, aluno, amigo e várias pessoas, seres humanos, muitas vezes fazem papéis terapêuticos. Eu vou te dar
dar um exemplo claro sobre isso. Se eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu era criança, eu briguei na escola, eu sofri bullying lá, e minha mãe conversou comigo e me ajudou a ressignificar aquilo. Aquela conversa dela foi terapêutica. Eu poderia ter criado um trauma em relação àquilo. Ela não era uma terapeuta profissional, mas ela teve uma conversa terapêutica comigo. Então, de certa forma, a sua história já te ajuda a conseguir ajudar pessoas. Você é um ser humano. Agora, o que eu devo pensar como princípio para poder ajudar da melhor forma? Entender que você não é um guru e você nem deve ser um guru para se tornar um bom terapeuta. O que isso significa? Você não tem todas as respostas. O terapeuta não tem todas as respostas. Quem trabalha com desenvolvimento humano não tem, nem precisa ter, nem deve ter todas as respostas. Pelo contrário, você vai ajudar a pessoa a trazer as reflexões de dentro dela. Não é você ficar apontando dele e falar como ela deve fazer. Não é assim. Não é chegar para ela e falar, você tem que fazer assim. O objetivo peraí, vamos entender mais o que está acontecendo na sua história. A pessoa fala, nossa, mas eu briguei com o meu marido, e agora o que eu faço? E aí, ao invés de perguntar, dizer uma resposta e cagar a regra na cabeça da pessoa, pergunta para ela, e como você se sentiu? Como você gostaria que fosse? Se fosse para olhar o que aconteceu ali naquele momento que fez a briga iniciar? Qual a nova estratégia você gostaria de colocar para a gente implementar a próxima vez que isso acontecer? Eu estou dando exemplos simples de perguntas que vai ajudar a resposta vir de dentro do cliente e não de dentro do terapeuta. Ou seja, o paciente tem as próprias respostas dele. E aí, quanto mais o paciente traz as respostas, mais amadurecimento ele desenvolve. Quanto mais você traz as respostas para a pessoa, mais a pessoa tende a depender de você, porque a resposta é em você e não nela. Estão percebendo isso? É promover um amadurecimento. E aí, tem estratégias e técnicas para isso. Um exemplo de exercício simples, que é muito legal de fazer, em uma primeira sessão, é fazer um alinhamento de expectativa sobre como funciona a terapia, para que a pessoa entenda como funciona, que ela não está indo em você como terapeuta para que você diga para ela o que ela deve ou não deve fazer. Ela está indo em você como terapeuta para que você ajude ela a encontrar as próprias respostas dentro dela. Em alguns momentos, você pode até fazer alguma orientação, mas sempre trazendo em consideração a visão da pessoa. Não é impondo o seu modelo de mundo na pessoa. É perguntando, peraí, o que você acha disso? Ou, de acordo com o livro tal, o autor diz isso, o que você acha? Percebe como fica muito mais reflexivo, ao invés de falar, tem que ser assim? Olha, de acordo com o livro tal, ele cita isso, o que você acha sobre essa ideia? Percebe como muda a forma da pessoa interpretar o que está sendo dito? E, exemplo, se você deseja fazer terapia, e na terapia, um dos seus objetivos é poder melhorar o seu relacionamento. E se aí eu chego para você e digo para você que você, para melhorar o seu relacionamento, deve obrigatoriamente, vou colocar, dormir até 10 horas da noite. Só que aí o que acontece? Talvez para o seu relacionamento isso não é a resposta. E isso aí é uma das coisas menos significantes. Porque aí falar que você vai acordar mais cedo e tomar café com o seu cônjuge. Então, percebe o que a pessoa traz. De repente, pergunta para a pessoa o que você pode trazer que vai te ajudar a melhorar o seu relacionamento. De repente, a pessoa diz, olha, eu acredito que eu posso implementar de não usar o celular durante as refeições. E eu também posso implementar da gente tirar pelo menos uma vez por semana para ser o dia do casal. Um exemplo, que a pessoa trouxe isso. A chance da pessoa realizar, do cliente realizar, do paciente realizar, ele trazendo a resposta é maior do que quando você diz a resposta para ele. Então, para uma boa primeira sessão, é ajudar a pessoa a entender, peraí, como que funciona a terapia? Entender que não é o objetivo você trazer todas as respostas e que vocês vão caminhar juntos. Para que ela entenda o processo ativo dela, a responsabilidade dela no processo do desenvolvimento que ela deseja. E falar isso com ela. Olha, não é uma pílula mágica, mas nós vamos trabalhar junto nesse objetivo. E entendendo um pouco da história de quem é essa pessoa, desde o primeiro momento, que perguntas que você pode fazer? Perguntas como, olha, me fala um pouquinho sobre você. A pessoa falou. E me fala um pouco sobre qual o seu principal objetivo com a nossa terapia. A pessoa te fala qual o principal objetivo com a terapia. Vou dar um exemplo aqui que a pessoa, o principal objetivo seja melhorar o relacionamento dela. Ponto. Eu quero melhorar o meu relacionamento. E o que teria que acontecer para você saber que o seu relacionamento está melhorando? Aí a pessoa fala, olha,
se eu conseguir ter um tempo de qualidade com a pessoa que eu amo, eu sei que ele está melhorando. Ah, beleza. Então, se a gente tirasse uma foto desse tempo de qualidade, como ela seria? Eu estou ajudando ela a trazer clareza. E aí eu posso perguntar, e quais são os principais desafios que estão impedindo você de conseguir ter esse tempo de qualidade com a pessoa que você ama? Quais são os principais desafios que estão impedindo você de conseguir ter o relacionamento que você deseja? Aí a pessoa vai listar, esse desafio aqui, aquele desafio lá, esses são os principais. Ela acabou de dizer isso. De repente você pode perguntar e me fala quais são os recursos, as coisas que você tem que podem ajudar você a vencer esses desafios. E a pessoa fala, eu tenho um recurso que a gente tem como investir para poder sair para jantar. Eu tenho um recurso que o nosso filho une muito a gente, então nós podemos ter mais tempo também com o filho, e isso acaba sendo muito legal para o nosso relacionamento também. Um exemplo, pense os recursos que a pessoa tiver e use isso a favor. Então qual uma ação que você pode dar até o nosso próximo encontro, até a próxima sessão de terapia, que vai te ajudar a perceber um micropasso em direção a melhorar o seu relacionamento? E a pessoa responde. E aí você pode fazer, inclusive, uma visualização com ela para que ela se imagine melhorando o relacionamento. E ali, esse foi um exemplo de primeira sessão. Um exemplo simples de primeira sessão. Você pode perguntar para ela o que ela já tentou fazer antes para melhorar o relacionamento, para que ela vá trazendo informações para você poder ajudar ela a partir de então.